Voltei. Tentei gravar esse vídeo ontem, mas não consegui, eu travei muito. Então essa é a minha segunda tentativa. Espero que dê tudo certo, eu tô nervosa. Ontem eu ainda postei no Insta que eu tava superando meus medos e a timidez. Mentira, tô bem nervosa, achei que seria até mais fácil, porque já é o terceiro vídeo que eu tô fazendo. Mas vamos lá, tô com falta de ar. Deixa o vídeo parar porque eu desmaiei. Gente, então, eu queria continuar contando a nossa história. No primeiro vídeo, que eu acredito que a maioria de vocês aqui viu, eu e o Du, a gente contou sobre como a gente se conheceu, o porquê daquelas fotos juntos desde pequenininhos. No segundo vídeo eu contei sobre a minha gravidez, sobre como foi pra mim descobrir que eu estava grávida aos 19 anos, como eu descobri que eu estava grávida só com 6 meses, né? Lá eu expliquei pra vocês por que eu não desconfiei antes, enfim, qual foi a minha reação. E no vídeo de hoje eu queria dar continuidade na história. A partir do momento que o Eduardo soube que seria pai, como é que foi pra gente, o que a gente resolveu entre a gente. Antes de continuar a história, eu queria primeiramente agradecer por todas as mensagens que eu tô recebendo. Eu tô recebendo um monte de mensagem de carinho, pessoas acompanhando, pessoas curiosas, pedindo pra eu falar mais sobre isso, gostando da história. Eu não imaginei que eu fosse receber tanta mensagem assim. No domingo eu postei um outro vídeo no TikTok, contando só um pedacinho da história. E mais de 12 mil pessoas começaram a me acompanhar lá, só pra saber da história, todo mundo mandando mensagem. Algumas pessoas indo lá no meu Instagram também. Inclusive, se você não me segue no Instagram ainda, segue lá, eu sou legal lá também, eu juro. Mas enfim, eu queria agradecer por todas essas mensagens. Me incentiva bastante, como eu disse pra vocês, eu sou uma pessoa muito fechada. Eu tava morrendo de vergonha de aparecer aqui, parecer uma retardada falando pra frente do celular sobre a minha vida, sendo que ninguém nem tinha perguntado, sabe? Mas depois de todas essas... Mas depois de todas essas mensagens eu tô até com um ânimo diferente, assim, me incentivou bastante. Eu sempre tive muita vontade de mexer com o Instagram, com o YouTube, sempre acompanhei outros canais, então assim, eu tô muito feliz, obrigada. Continuem mandando, tá bom? Me pediram pro Eduardo gravar o vídeo falando sobre a reação dele, como foi pra ele saber que ele seria pai. Só que a gente não tá junto agora. A gente não está junto agora, no sentido de não estamos no mesmo lugar. Não que a gente não tá junto, pelo amor de Deus. Nossa, devo ter assustado todo mundo agora. Ele tá lá na nossa cidade, em Toledo, trabalhando, e eu tô na casa dos meus pais. A gente achou melhor eu ficar aqui com os meus pais porque ele trabalha lá, ele tem contato com muita gente por causa do vírus, enfim. Ele achou que era mais seguro eu estar aqui na casa dos meus pais. E o celular dele também não tem uma resolução muito boa, então a gente preferiu gravar quando a gente se vê de novo sobre a reação dele, mas eu vou gravar assim. Gente, continuando então. Eu tinha falado pra vocês que eu mandei uma mensagem pro celular do Eduardo no WhatsApp, depois de meses sem conversar com ele, falando que ele seria pai. A partir daí, a gente continuou conversando. Ele me perguntou se eu sentia alguma coisa por ele, e eu tava meio balançada, na verdade. Eu não pensava mesmo em ficar com ele. E a gente continuou conversando, tentando entender tudo o que estava acontecendo, porque era muita informação nova, era um choque muito grande para ele também. E eu já estava mais acostumada com a ideia, mas para mim também não deixava de ser assustador tudo isso, né? E no outro dia, depois que eu contei pro Eduardo, foi o dia do meu primeiro ultrassom. Eu cheguei no meu médico, que inclusive foi o médico que fez o parto da minha mãe quando eu nasci, ele que fez todos os partos da minha mãe e fez o meu também. Eu cheguei lá e na hora que eu entrei na sala, ele olhou pra mim e falou assim, temos uma gravidinha aí de 27 semanas, não é mesmo? E assim, eu tava com isso de semanas, acho que entre 26 e 27 eu até assustei na hora. Porque assim, até o dia anterior ninguém sabia que eu tava grávida, ninguém desconfiou que eu tava grávida. E no outro dia que eu fui no médico, ele já acertou na lata que eu estava já de 20 e poucas semanas. Eu tava muito nervosa com a ultrassom, porque eu não tinha feito nenhuma consulta ainda. Eu não sabia como o bebê estava, eu não sabia o sexo do neném. Eu não sabia se era só um neném ou se eram dois, porque eu tenho um irmão gêmeo. Então foi uma coisa que passou pela minha cabeça também, ser gêmeos. Por mais que falem que a chance da Sofia ter gêmeos é maior, eu fiquei bem preocupada com isso e minha mãe também. Minha mãe acho que tava até meio passando mal na hora do ultrassom, porque o médico ficou brincando, assim, ele não falava se era só um, sabe? E aí eu deitei lá na maca dele, ele passou o gelzinho e falou que graças a Deus estava tudo bem, que era só um neném e que era uma menininha.
Eu fiquei muito feliz quando eu soube que seria uma menina. Eu não tinha preferência, eu não tinha ideia do que era o sexo, porque algumas pessoas falam que mãe sente, né? Eu não tinha noção do que era, mas eu fiquei muito feliz. A primeira ideia que eu tive de nome era Valentina, tanto que ele escreveu lá no ultrassom Valentina, mas depois conversando com a minha mãe, ela falou Sofia, e na hora que ela falou Sofia, eu soube que seria Sofia. Eu me apaixonei pelo nome, aí eu falei pro Du, falei, Du, você gosta de Sofia? Dele, nossa, é lindo. E aí a gente decidiu colocar o nome da nossa filha de Sofia. Eu contei para as minhas amigas por WhatsApp também, mandei um textão lá. Primeiro perguntei se estava todo mundo online, e elas foram falando sim, 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 sim. E aí eu digitei e mandei, expliquei a situação, falei que eu já estava de quase 26, 27 semanas. E algumas acho que nem acreditaram na hora, assim, e falaram, vê, se for verdade mesmo, a gente vai estar do seu lado sempre, não sei o quê. E daí foi nesse dia que todo mundo ficou sabendo, todo mundo das pessoas próximas a mim. Meus pais, meus irmãos, o Eduardo e as minhas melhores amigas. Só que os pais do Eduardo ainda não sabiam. Então, até ele contar para os pais dele, ainda foram uns dias que eu fiquei conversando com ele pelo WhatsApp, mas os pais dele ainda não tinham nem ideia. E eu tinha comentado no outro vídeo também que no dia que ele contou para os pais dele, a minha sogra adivinhou, né? Que ele foi conversar com ela, né? Ele estava com a irmã dele, a Marília. E a Marília falou, mãe, o Du quer te falar uma coisa. E aí a minha sogra já falou, o Eduardo vai ser pai, né? E aí ela falou, mas você sabe quem é a mãe? Aí ela falou, é a Verônica, né? Tipo assim, ela adivinhou tudo, não sei como, acho que é coisa de mãe mesmo. E depois daquele dia as coisas começaram a se ajeitar. Meu sogro, ele fez uma publicação no Facebook contando para as pessoas que ele seria avô. E lá na publicação ele escreveu que a nora dele estava esperando a primeira netinha. E na hora que eu li aquela publicação eu fiquei meio... Mas eu não tô com o Eduardo, por que eu sou nora? Eu não sou nora. Mas eu fingi demência, né? Eu não vou falar nada, não ia falar nada. E aí chegou o dia do chá de bebê da Sofia, que foi no final de janeiro. Só pra vocês terem uma noção, eu contei pro Eduardo que ele seria pai no dia 14 de janeiro. No dia 28 de janeiro foi o chá, que foi o dia que a gente se viu pela primeira vez, depois de tudo, depois de todo aquele tempo que tinha passado. Foi o dia do chá de bebê da Sofia. E os pais dele também vieram pro chá de bebê, então eu tava muito nervosa, Eu acho que eu nem dormi na noite anterior. E eu não tava querendo, não é aquele nervosismo ruim, mas eu ficava pensando, meu Deus, a última vez que ele me viu eu tava lá magrinha, e agora ele vai me ver com barriga desse tamanho, porque uma outra coisa que aconteceu foi que assim, eu contei a minha gravidez, no outro dia minha barriga ficou enorme, dura, eu não conseguia mais disfarçar. Antes eu conseguia murchar, eu só usava blusinha larga, eu não conseguia mais, a minha barriga ficou simplesmente dura. E até o dia 28 de janeiro, que foi o dia do chá, 28 a 31, a minha barriga já tinha crescido bastante, já tava bem durinha, eu já tava bem grávida. Então eu tava bem nervosa com a reação, assim. Como seria quando eu visse ele, o que ele ia fazer? E aí eu vi o carro dele chegando lá na frente de casa. Meu Deus, eu queria fugir pela porta do fundo. Me deu um nervosismo, meus irmãos, todo mundo brincando. Todo mundo um pouco ansioso, um pouco nervoso também, né, pela situação. Mas eles estavam todos felizes. Eu também estava feliz, mas eu tava muito nervosa. E aí ele chegou. E aí ele olhou pra mim, ele pegou, ajoelhou e deu um beijo na minha barriga. Eu não sei se ele conseguiu escutar meu coração ali de onde ele colocou o ouvido, mas parecia que ia sair do peito. Gente, eu tava muito nervosa. Eu ficava pensando, meu Deus, por que ele abaixou? Por que ele tá de joelho? Por que ele tá beijando a minha barriga? Para, menino, pelo amor de Deus. Eu fiquei muito nervosa. E aí ele só me deu um beijo, eu não sabia nem o que eu não lembro o que eu falei. Eu não lembro nem o que eu conversei com ele, eu esqueci totalmente. E aí eu vi a mãe e o pai dele chegando. E na hora que a mãe dele me viu, ela começou a chorar, mas foi aquele choro de felicidade, sabe? De alívio, de saber que estava tudo bem, que por mais que tenha sido um susto, não tenha sido planejado, as nossas famílias estavam se unindo mais. E foi um dia, assim, maravilhoso. Por mais que tenha sido tenso em algumas partes, foi maravilhoso. E aí as pessoas começaram a chegar, né? Minhas amigas chegaram, tias, primas, foram chegando. E elas começaram a falar, vê, chama o Eduardo, vamos tirar foto. Eu falava, não, deixa ele lá dentro, conversando com meu pai. Porque o chá era só pra mulher, assim, só tinha mulher. E elas, não, tem que tirar foto com o pai, chama o pai lá. E eu falava, não, deixa ele lá dentro. Mas aí fui chamar. Aí eu vou colocar a foto aqui, a primeira foto que a gente tirou depois que a gente se viu no chá de bebê, que ele relou em mim mesmo. Ele colocou a mão na minha barriga, a mão dele tava gelada, parecia que ele tinha morrido, esquecido de cair. E eu também tava tremendo, o sorriso na foto ficou... aquele sorriso, tipo assim, forçadíssimo. Mas foi a nossa primeira foto juntos.
E aí a gente começou a conversar. O chá acabou, as pessoas foram embora e o Eduardo ele tinha comentado comigo que queria ficar uns dias lá em casa. Aqui em casa, no caso, porque eu estava morando com os meus pais ainda. E ele falou pra mim que queria ficar uns dias aqui, ele tinha trazido roupa, eu tinha trazido mala, e eu falei que não tinha problemas. Não era aquela coisa de, tipo assim, é um desconhecido, porque a gente sempre se conheceu, não tava aquela coisa de o que a gente vai conversar, tava tranquilo, parecia que tava tudo em família. Mas o diferencial é que ele era o pai do bebê que eu estava esperando. E aí ele ficou aqui, a gente continuou conversando normal, eu fui... Aquela barreira que eu coloquei de não ter um relacionamento com ele parece que foi se abrindo, assim, sabe? Quanto mais eu conversava com ele, mais eu pensava, pô, ele é um cara incrível, ele é prestativo, ele é muito de família, ele trata muito bem os pais dele. Eu não tive nenhum motivo pra falar que ele não era um cara pra mim, entendeu? Ele nunca me fez passar por nenhuma situação que eu fosse pensar, nossa, ele é muito ciumento, nossa, ele é grosso. Nunca passei por nada disso com ele, então eu não tinha realmente um motivo pra não tentar alguma coisa com ele. Eu só ficava pensando que eu não queria falar que eu queria dar uma chance pra gente só porque eu estava esperando um filho dele. Eu não queria que fosse uma coisa forçada, entendeu? Então, pra mim, na minha cabeça, aqueles dias ali em casa, junto comigo, ia fazer eu ter certeza da minha resposta pra ele. Será que a gente vai ficar junto? Será que não? E eu sempre pensei que se não tivesse dado certo, a gente ia ter uma relação boa. Não sei como seria, mas eu sempre tive a mente bem aberta pra isso. Se a gente não tivesse um relacionamento, a gente ia ter um filho junto. Ele ia tentar fazer parte o máximo possível da vida da Sofia, enfim. E aí os dias foram passando, ele estava aqui em casa. No primeiro dia aqui, ele dormiu no quarto de visita e eu dormi lá no meu quarto de dentro. E ainda meu pai brincava com a gente, vai lá dormir com ele, o que era pra não ter feito você já fez. Mas eu não tinha coragem ainda de dormir com ele. Aí no segundo dia eu já vim aqui, já conversei mais com ele, a gente ficava até a noite conversando. Aí eu acho que no terceiro dia aqui, eu já vim dormir no quarto com ele. Acho que a gente conversando muito, ele veio, me deu um beijo. E aí as coisas foram fluindo. A gente não sentou e falou, tá, agora a gente vai ficar junto, sabe? As coisas foram acontecendo e aí começou todo aquele romantismo, porque ele sempre foi muito romântico. Eu não, mas ele sempre foi. E aí a gente continuou nossa relação tranquilamente. Esses dias que ele ficou em casa, acho que foram, assim, primordiais para tudo que aconteceu. Talvez se ele só tivesse vindo pro chá e tivesse ido embora, as coisas não teriam sido assim. Mas ele passou esses dias aqui, eu acho que foi um pouco mais de uma semana. E a gente resolveu dar uma chance pra gente. Aí já postamos no Facebook fotos juntos e tal. Aquela coisa mais assumida, sabe? E aí ele foi embora. A gente continuou conversando pelo celular. Eu contava qualquer coisa pra ele que acontecia. Foi muito natural. Parecia que era o meu melhor amigo mesmo que eu estava conversando. Não parecia que era, sabe? Eu não sei explicar pra vocês. Mas foi tudo muito natural. A gente viu que era uma coisa que realmente podia dar muito certo, porque a gente se dava muito bem. E foi então assim que a gente resolveu ficar junto. Então, como eu disse pra vocês, no dia 14 de janeiro eu contei pra ele que ele seria pai e a minha cesárea estava marcada pro dia 5 de março. Não foi nem 2 meses aí pra ele entender que ele seria pai e pra ele ser realmente pai, acompanhar o nascimento da nossa filha. Eu acho que dessa parte de como a gente ficou junto foi isso. Eu morava em Luanda, ele morava em Ponta Grossa, então a gente passou por muita coisa durante esse tempo. Não vou falar pra vocês que foi fácil, não foi, porque assim, no primeiro mês a minha mãe dormia aqui comigo, ela ficava comigo, me ajudava, mas depois ela voltou a trabalhar. Então assim, eu cuidava da Sofia, foi uma coisa que pra mim foi bem exaustiva, essa questão de privar sono, amamentação, eu sofri muito na amamentação, recuperação da cesárea que também eu sofri muito. Então não foi fácil esse período pra gente, ele estando lá, longe, eu aqui. Não que isso balançou o nosso relacionamento, não. Mas pra mim pesava bastante o fato dele não estar aqui comigo. E eu morei com os meus pais cerca de 1 ano e 8 meses. Até que a gente resolveu que chegou a hora da gente juntar os trapos, morar junto, pra ele ter contato com a Sofia todos os dias, porque morando em Ponta Grossa ele só vinha pra Luanda 2 vezes por mês, então assim, era muito pouco, Passar um final de semana junto e ir embora. Final de semana lá, depois voltava, era muito pouco, a gente não conseguia aproveitar tudo que a gente queria. E aí a gente resolveu que a gente queria morar juntos. E aí eu vi que seria melhor eu mudar para Ponta Grossa, porque ele estava fazendo um estágio lá, ele tinha faculdade lá, que seria mais fácil eu transferir a minha faculdade, como eu já não estava trabalhando, né, e ir com a Sofia para lá.
Acho que dessa parte de ficarmos juntos, de assumir o nosso relacionamento foi isso. Então no próximo vídeo eu venho falar como é que foi essa adaptação da gente morando junto. A gente morou por 1 ano e 5 meses, mais ou menos, lá em Ponta Grossa, acho que um pouquinho mais. Eu fiz a minha faculdade lá, eu terminei a minha faculdade de Direito lá, ele terminou a Engenharia Química e estamos aqui até hoje. Já passamos por outra mudança de cidade, tudo acontece assim muito rápido na nossa vida, não dá tempo nem de acostumar com uma coisa direito, pá, já vem outra. E o fato também dele ter descoberto, né, o outro filho dele. Mas é isso, espero que vocês gostem. Só aproveitando, queria mandar um beijo muito grande pra Lorena, a Lorena Famelli, que é uma das pessoas que mais me encorajou a gravar aqui pra vocês o vídeo. Ela tem um canal aqui no YouTube que eu vou colocar aqui pra vocês verem, e eu adoro ver os vídeos dela. Se eu não tivesse conversado com ela, eu acho que eu nem teria postado o primeiro vídeo aqui, porque eu realmente estava com muito receio, com muito medo da reação das pessoas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo pra mim, me manda lá no Instagram, tá bom? Vai me ajudar bastante. E obrigada por todas as mensagens e até o próximo vídeo. Um beijo grande.